Olá, boa tarde. Eu me chamo Carmen e eu vou apresentar então minha implementação sobre os programas educacionais e eu vou buscar fazer um paralelo entre o Matific no estado e o uso da plataforma do Matific na rede municipal de educação. Vou começar aqui compartilhando a tela, que eu preparei um material para facilitar e para a gente poder acompanhar um pouquinho melhor. Então, vai ser, né, sobre o Matific e eu vou apresentar os objetivos deste trabalho. Então, tem como intencionalidade público-alvo. Então, o Matific é uma plataforma de jogos, né, que utiliza a matemática como recurso de aprendizagem. Ele oferece mais de 2.000 atividades lúdicas, num formato de jogos, que cobre, então, uma grande e completa gama de tópicos matemáticos, que serve como reforço escolar, possui como uma abordagem principal, que é a promoção da aprendizagem baseada na gamificação, que é por meio de jogos, né, o que torna as aulas de matemática mais atrativas e mais interativas e também mais dinâmicas, que os estudantes possam fazer essas atividades com um prazer maior. E ela tem uma personalização que permite ao professor que ele utilize alguns filtros, né, para que ele possa selecionar essas atividades de acordo com o nível, com a faixa etária, com o desenvolvimento de cada estudante, de cada turma. E então eles podem utilizar esses filtros para fazer essa seleção e deixar esse material, essa personalização com a cara dos estudantes. Então, só contextualizando um pouco, o Matific, ele é uma plataforma, é um conteúdo que ele está vinculado na rede estadual e contempla os sextos e sétimos anos, né? E as atividades, elas são muito próximas, onde os jogos podem estar acontecendo, essas atividades que são em forma de jogos, elas acontecem, então, com o professor nas aulas de matemática. Na rede municipal, aqui no nosso núcleo, nós temos, então, 20 municípios. Dos 20 municípios, 13 desses municípios, eles fizeram a adesão ao uso da plataforma do Matific nas escolas. Na rede municipal, essa plataforma, ela contempla, essencialmente, alunos de quarto e quinto ano. Mas, em alguns municípios, como, por exemplo, Francisco Beltrão e Santo Antônio do Sudoeste, todas as turmas já participam do Matific, ou seja, do primeiro ao quinto ano, todas as turmas, elas têm esse contato com a plataforma e fazem, então, essas atividades, tem esses contatos, vamos dizer assim, com essa forma mais lúdica e mais prazerosa de fazer as atividades, de ter o contato com a matemática, que eu confesso que se tivesse uma plataforma dessa no tempo que eu estudava, com certeza o meu aprendizado em matemática ele seria muito mais prazeroso e eu talvez hoje não tivesse tantas dificuldades, ficaram muitas lacunas. Então, o Matific é uma ferramenta, ele é uma plataforma que possibilita essa interação, esses jogos, onde os estudantes acabam brincando e acabam também aprendendo. É bem interessante, certo? Na sequência, eu vou falar um pouquinho sobre a entrevista que eu realizei com o Fábio, que é o embaixador, então, do Matific aqui no núcleo. Ele é técnico pedagógico do CRTE e embaixador do Matific. Ele atende especialmente as escolas da rede estadual, e ele é um suporte também para o NCPM, no caso, eu que fiquei mais à frente da pasta do Matific, nesse momento. Então eu tenho muito contato e a gente troca muitas informações e eu esclareço muitas dúvidas com o Fábio. E eu fiz algumas perguntas para o Fábio ao longo da nossa conversa, que nós tivemos várias vezes, várias conversas, e em alguns pontos até retomei algumas perguntas que estavam lá, porque elas estavam muito próximas do que nós já havíamos conversado. Então, uma das perguntas que eu fiz para o Fábio, qual era o maior desafio na implementação da plataforma, no uso da Matific na rede estadual. Então, ele coloca que a resistência ao uso da plataforma, que os professores têm uma dificuldade, eles desconhecem o uso dessa ferramenta. E eu levo isso também para a rede municipal.
alguns professores têm muita dificuldade em atribuir as atividades, em fazer com que essa plataforma seja utilizada da forma como ela deve ser. E olha que eu faz pouco tempo que estou na pasta, então eu estou aprendendo ainda muita coisa com a plataforma do Matific, mas já tenho, assim, conhecimento para poder auxiliar algumas vezes os pontos focais que eles têm dificuldades, e extremas dificuldades, muitas vezes até no acesso, porque o acesso da rede municipal é um pouco diferente do que o acesso da rede estadual. O aluno utiliza, então, o @escola, mas ele precisa, para ter acesso, ele precisa entrar pelo Matific Municípios. E quando não acontece isso, que o professor não se dá conta disso, então já é um empecilho para que possa fazer o uso da plataforma de maneira adequada. E na sequência eu perguntei para o Fábio, né, qual era a visão dele em questão da eficiência do uso da plataforma. Então, ele disse que é uma plataforma que é muito eficiente, que tem, assim, características de jogos, o que atrai os estudantes, encorajam eles a se desafiar, a realizar essas atividades, porque o aluno ele pode mexer, ele pode ver, ele tem esse contato. Então, é uma plataforma que tem essa eficiência no sentido de instigar os alunos, eles têm curiosidade em vasculhar, em ver o que acontece ali, para além das atividades propostas pelo professor. Isso é a realidade do estado. No município, como os alunos eles são menores, essa dificuldade de manuseio, ela, muitas vezes, ela é transmitida, ela é repassada para nós por meio dos pontos focais, onde eles têm dificuldade, os professores e os próprios alunos, em explorar essa plataforma para além das atividades. Na sequência, eu faço uma pergunta para o Fábio, como ele articula, então, a plataforma e a demanda de atuação dele. E aí ele fala, né, que o Matific é um dos recursos educacionais que são utilizados nas turmas do 6º e 7º ano, e ele, assim, dá para perceber que os alunos que têm esse acesso, que realizam as atividades, que estão, assim, engajados na proposta, eles têm um avanço significativo no desempenho das atividades. Então, isso contribui tanto para as avaliações internas quanto para as avaliações externas, o que é muito positivo nesse contexto, né? Principalmente quando a gente fala das avaliações externas que elevam a escola e o Estado em outro patamar. A pergunta 4 que eu fiz para ele é quanto à funcionalidade pedagógica, ou então a gestão, o uso, né, dessa ferramenta de gestão, e como ele considera uma ferramenta com características que são mais importantes e as que são menos utilizadas. E aí aqui até eu vou ler a resposta dele, porque ficou bem interessante. Ele diz assim, que os dados em tempo real, né, para o professor, que são os relatórios, talvez seja um dos pontos mais eficientes, porque ele permite tanto o professor quanto o gestor a fazer um acompanhamento muito próximo dos estudantes, né? E aí permite também identificar as dificuldades, verificar os problemas da turma em si e planejar as intervenções direcionados para aquela turma, para aqueles problemas. Ele pode também estar fazendo um agrupamento pelos níveis, né, dos estudantes, e da mesma forma que a gente trabalha isso na recomposição, trabalhar com os alunos por níveis, por grupos, ele também acha que é uma funcionalidade bem prática, e é um recurso que tem muito potencial a ser explorado, mas o desuso ou o uso inadequado em relação à Ilha da Aventura, que diz que é pouco explorado pelos alunos da rede estadual do 6º e do 7º ano. E da mesma forma na rede municipal, então também eu percebo que nesse contexto de fazer essa exploração desse material relacionado à Ilha da Aventura, pouquíssimos professores conhecem, confesso que eu estou explorando também e estou buscando conhecer um pouco melhor esse material. Na sequência, eu pergunto qual é o principal desafio pedagógico que os professores enfrentam ao usar a plataforma em sala de aula. Então, aí o Fábio disse que é o recurso que precisa ser utilizado, mas também que precisa da compreensão do professor. O professor precisa compreender esse processo da plataforma. E os professores que conseguem assimilar, que conseguem entender o funcionamento, tem como a plataforma como um recurso, como uma ferramenta extremamente positiva, porque vai trazer resultados significativos, principalmente no que se refere ao nível de aprendizagem e às avaliações. E, assim, os professores que utilizam isso e apresentam para os alunos como uma possibilidade de
aprendizado mais leve, mais dinâmico, mais interativo, eles têm um resultado positivo. Já aqueles professores que procuram levar os alunos para a sala de aula, para o laboratório, para realizar as atividades como uma obrigação, ou então simplesmente por tirar os alunos da sala, que é o que a gente percebe também na rede municipal, em alguns casos, estão assim, associados ao professor sair da sala com os estudantes e não utilizar a plataforma em si como ela deveria. Então, o principal, o principal elemento é isso, o principal desafio, melhor dizendo, é isso, é fazer com que os professores utilizem essa plataforma adequadamente. E perguntei também se ele pudesse destacar, né, uma funcionalidade para que todos deveriam usar essa plataforma, qual seria e por quê. Aí ele disse que os relatórios, ele retoma essa questão do relatório para os professores, que é uma ferramenta, é uma informação instantânea ali que o professor tem e ele pode utilizar para identificar, então, as dificuldades, o nível de aprendizagem dos estudantes. Então, essa funcionalidade dos relatórios, ele permite as intervenções pedagógicas mais assertivas e mais rápidas. Sem contar que vai estar fazendo isso de uma forma mais personalizada, porque cada turma vai ter um desenvolvimento, vai ter uma habilidade. Então, o professor pode trabalhar, por exemplo, os escritores de menor acerto, relacionar algumas atividades, propor algumas atividades e apresentar também as fragilidades que cada turma tem e trabalhar nesse ponto, nessa característica. Então, a entrevista foi bem positiva, porque o Fábio trouxe assim algumas questões bem importantes que me fizeram refletir também em relação ao uso da plataforma na rede municipal. Dando sequência aqui a proposta, ações, né, propostas para a eficiência. E aí eu tenho o BI aqui, eu não sei por que ele não está aparecendo, mas vamos lá, eu vou apresentar aqui. Estranho que não está aparecendo o BI. Na minha apresentação ele aparece. Então, o sucesso, então, dessa gestão, dessa carga e do replanejamento, segundo a visão do Fábio, e ele me explicou isso, é uma métrica clara e acionável. Por quê? Porque o Fábio comenta assim, que nas análises que a gente fazia do BI, quando eu não entendia alguns dados, tem lá uma forma de análise do BI que traz as atividades, vou pegar minha colinha aqui, concluídas, que tem uma coluna que traz lá as atividades concluídas, e ele acredita que essa coluna de atividades concluídas, ela precisaria ter alguns ajustes, que ele diz que percebe que as atividades iniciadas e as atividades concluídas não fecham com o número do índice total das tarefas concluídas em relação ao número de alunos. Até ele fez uma sugestão e disse que ia fazer um encaminhamento para o NCPM, lá na CIED, dessa solicitação para que eles fizessem esses ajustes, para que não ficasse essa tabela um tanto quanto confusa. E eu, assim, confesso que também não tenho domínio dessa ferramenta. E, para finalizar, uma outra sugestão do Fábio é que essa plataforma seja utilizada pelos alunos e pelos professores de forma mais, como que eu posso dizer, mais equilibrada, porque alguns alunos, a gente percebe assim quando vai analisar o BI, que tem 2, 3 minutos de acesso, enquanto tem alunos que tem um dia, 2, 20 horas. Então, assim, são muitos índices que indicam a disparidade. Se todos os alunos tivessem a mesma oportunidade de estar fazendo o acesso, digamos, uma aula de 45 minutos, que os alunos acessassem realmente esses 45 minutos, seria muito mais proveitoso, mas o que a gente percebe é que alguns alunos não têm esse acesso, esse tempo de acesso igual. Não sei se é por conta da instabilidade da internet, se é por conta da ação do professor, mas, enfim, a sugestão é que a gente faça uma fala com as direções, com os pontos focais e com os professores, para que eles tentem equilibrar esse tempo de uso, para que todos os estudantes dentro da mesma turma tenham a mesma possibilidade de acesso. Então, basicamente, seria esse a minha intervenção pedagógica, e agradeço a atenção, espero que tenha ficado claro. Obrigada e até mais.